Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. 10 suspeitos de integrar quadrilha de traficantes são presos na Grande BH. Incêndio destrói sala em edifício antigo do centro da capital e 10 pessoas são levadas para o hospital por inalar fumaça. Camelôs continuam contra as vagas em shoppings e estão de volta às ruas do centro da capital. A Assembleia termina a sabatina com secretários do Estado e presidentes de estatais mineiras. E esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. No futebol, Argentina e Paraguai entram em campo no Mineirão daqui a pouco pela Copa América. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. A Justiça de Minas determinou que o goleiro Bruno Fernandes continue preso em regime fechado na cidade de Varginha, no sul de Minas. A defesa do atleta havia pedido para que fosse anulada uma falta grave que o impedia de ir para o semiaberto. Bruno teria usado um celular para fazer contato com pessoas desconhecidas e em horários não autorizados, se encontrando com 2 mulheres, além de ter concedido uma entrevista sem autorização do judiciário. Bruno foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelo homicídio de Elisa Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Os camelôs estão de volta às ruas do centro da capital, contrariando o código de posturas que só autoriza o trabalho de ambulantes que são deficientes físicos. Em 2017, foi dado aos vendedores irregulares a chance de irem para shoppings populares. A maioria não aceitou por entender que não teria clientes lá dentro, o que é contestado por camelôs que aceitaram a vaga oferecida pela prefeitura. Retirada dos ambulantes das ruas da capital, intensificada em 2017, ainda gera muitas reclamações da categoria. Os vendedores ambulantes que foram recolocados dentro do shopping, do centro, como lá de Venda Nova, eles estão sofrendo dentro daquele shopping. Eles tomam o nosso sustento, que muitas vezes é a esperança que a gente tem de voltar para casa com pão, com leite. Eu não estou entendendo qual é a posição, né, da prefeitura nesse sentido. A retirada desses vendedores, feita pela prefeitura, é para cumprir o Código de Posturas, aprovado em 2003. E naquela época já a população entendeu, pelo Código de Posturas, que seria proibido o comércio irregular nas ruas. Hoje só os camelôs com deficiência podem atuar nas ruas exatamente por uma autorização do Código de Postura, né? Desde que a fiscalização foi intensificada em 2017, parte dos ambulantes foi deslocada para este shopping, que fica bem em frente à rodoviária de Belo Horizonte. Mas esta decisão divide opiniões. Para o representante dos vendedores, um dos principais problemas é a queda na renda dos ambulantes. Nós temos pais e mães de família, né, que saem de casa debaixo de sol, debaixo de chuva, 6, 7 horas da manhã para ir lá. Às vezes, quando vende, é 10 ou 20 reais por dia. Já para alguns ambulantes, a mudança trouxe benefícios. De forma alguma eu voltaria para a rua, porque aqui a gente tem até mais segurança do que na rua. Meus clientes que compravam comigo na rua têm vindo me procurar aqui. Melhorou bastante, né? Porque aqui o cliente se sente mais seguro, né? Que nem eu estou falando, né? A mercadoria passa a ter garantia, né? Tem uma nota fiscal e tudo, né? Para ele, né? Um termo de garantia. E a qualidade da gente atender o cliente, né? Que lá na rua não oferece, né? Um cartão a gente não aceitava lá porque não tinha máquina, né? A reivindicação da liderança da categoria é a mesma desde 2017. Lá em São Paulo existem feiras livres, camelódromos, não só lá em São Paulo, como lá no Rio, Salvador, enfim. E aqui não existe nada disso, gente. Então a gente quer uma solução. Mas de acordo com o subsecretário de Fiscalização, atualmente esse assunto não está em pauta. E estratégias de fiscalização estão sendo executadas para inibir a venda nas ruas. Não se cogita um retorno deles às ruas hoje. A gente vai mudando os horários e os pontos de fiscalização, exatamente porque a gente sabe que a gente, quando fica muito fixo num determinado horário ou no local, os outros vão ser ocupados. Então, a gente está variando muito essa estratégia. E agora falamos sobre uma polêmica envolvendo o uso da cadeirinha dentro dos veículos para crianças até 7 anos de idade. Desde 2008, esse equipamento é obrigatório. Quem descumpre a lei é multado e perde pontos na carteira. Mas essa punição pode acabar. Um projeto de lei enviado ao Congresso propõe o fim da multa, ainda que a exigência de usar a cadeirinha continue.
A rotina de Débora e do pequeno Enzo se tornou um ritual. Todas as manhãs ela coloca o menino de 2 anos e 8 meses na cadeirinha, afivela o cinto e sai para levá-lo à escola. Isso só não se repetiu uma única vez e a experiência não foi tão boa. Nosso carro estava na oficina de manutenção, a gente tinha um almoço de domingo numa casa de uma tia e aí nós pedimos um Uber e ele foi no meu colo. E a 2 quarteirões de casa teve um acidente, uma caminhonete não parou no cruzamento e bateu na porta que eu estava com ele no banco de trás do meu colo. Graças a Deus só amassou a porta, não teve nada grave, mas poderia ter tido uma situação pior, né? Este fato só reforçou a importância do uso da cadeirinha na vida do filho e, por isso, a empresária não abre mão do dispositivo. Desde 2008, crianças até 7 anos e meio precisam usar algum dispositivo de retenção, como o bebê conforto, a cadeirinha ou até mesmo o assento de elevação, dependendo da idade. O condutor que não cumprir a lei atual paga uma multa de R$ 293,47, além de perder 7 pontos na carteira e ter o veículo retido até que a situação seja regularizada. Mas um projeto de lei enviado este mês ao Congresso propõe algumas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, como o fim da multa para quem deixar de usar a cadeirinha. O assunto tem sido criticado pelos especialistas. Acredito que nenhum técnico da área de segurança viária ache uma boa atitude, porque nós estamos sendo mais permissivos com o erro, mais permissivos e aumentando o risco de acidentes mais graves envolvendo crianças. Segundo dados da ONG Criança Segura, quando usados corretamente, estes dispositivos reduzem em até 71% a chance de morte de uma criança em caso de acidente. A gente não deve pensar se eu vou tomar multa ou se eu não vou tomar multa. Nós temos que pensar meu filho está seguro ou meu filho não está seguro? A criança que eu estou transportando está segura ou não está segura? Se o projeto for aprovado e a multa substituída por uma advertência por escrito, Débora vai continuar usando a cadeirinha. Para ela, uma segurança a mais para o pequeno Enzo. Não vou deixar de usar, porque eu acho que é fundamental, independente da multa, da questão financeira, o mais importante é a segurança da criança. Uma loja que vende fogos de artifícios explodiu no final da tarde de hoje no bairro Alvorada, em Contagem, na região metropolitana de BH. 5 viaturas foram deslocadas para controlar o fogo. A loja fica na Avenida Princesa Isabel, perto do Shopping Contagem. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há relato de vítimas. Veja outras notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. 10 pessoas suspeitas de integrar a organização criminosa são presas pela Polícia Civil na manhã de hoje em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram apreendidos drogas, munições e pelo menos um veículo. As investigações duraram 6 meses. Homem é preso com 32 tabletes e 17 pacotes de maconha na madrugada de hoje, na BR-356, em Itabirito, na região central, após tentar fugir da abordagem policial. O motorista tentou se esconder na mata, mas foi pego. Incêndio destrói sala em prédio na Praça 7, no centro da capital, no começo da tarde de hoje. O edifício comercial Clemente de Faria fica no cruzamento de 2 avenidas movimentadas. Segundo os bombeiros, a sala do 20º andar estava vazia. 10 pessoas foram encaminhadas para o Hospital João 23 por terem inalado fumaça. Caminhão carregado com calçados falsificados foi apreendido na madrugada de hoje em Betim, na Grande BH. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os calçados foram fabricados em Nova Serrana, na região centro-oeste do estado. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em um engavetamento entre 5 veículos e um ônibus na noite desta terça-feira na BR-381, em Extrema, região sul de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus colidiu na traseira da caminhonete, provocando o acidente. Durante a operação de resgate, houve um congestionamento de 25 quilômetros. Mulher é presa suspeita de traficar drogas e com ela foram apreendidas 39 barras de maconha na noite desta terça-feira, no aglomerado Morro das Pedras, região oeste de BH. 3 suspeitos estão foragidos. Foram apreendidos réplica de pistola e outros objetos. Nosso assunto agora é política e com aquela análise completa dos fatos que você já conhece. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para essa resenha semanal. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Então vamos lá, a gente começa
Fazendo um balanço aí das sabatinas feitas pelos deputados estaduais aos 12 secretários do governo Romeu Zema e também a 3 presidentes de estatais mineiras e ainda ao comandante da PM. O processo iniciado dia 10 de junho terminou hoje. Foi a primeira vez que a Assembleia usou esse formato para saber mais detalhes sobre as decisões que vêm sendo tomadas no comando do nosso estado. Orion, na sua visão, esses encontros foram produtivos? Com certeza, Inácia, muito produtivos, a ponto de que outros estados já manifestaram interesse em copiar esse modelo. A Assembleia demonstrou aí que o seu trabalho, além de legislar, é também fiscalizar o Executivo, o governo mineiro. O governo ficou um pouco assustado com essa iniciativa, mas serviu-lhe de termômetro para entender que é preciso governar em parceria e que o seu principal projeto para esta gestão, para tirar Minas do atoleiro econômico que ele está enfiado aí, que não será aprovado pelos deputados estaduais. Tanto é que a Assembleia Legislativa, a partir da semana que vem, vai lançar uma campanha em defesa da compensação pela Lei Candir, aquela lei que isentou os produtos como minério e grãos na exportação do ICMS, que é um imposto estadual, deixando aí um rombo de 135 bilhões de reais para Minas Gerais, ou seja, 40 bilhões a mais do que a própria dívida de Minas com a União. Tá certo, a gente vai agora para o próximo assunto, que é o seguinte: o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que foi eleito pelo PHS, oficializou a troca de partido no finalzinho da semana passada. Ele passou então para o PSD. Orion, trata-se de uma estratégia para as eleições do ano que vem? Inácia, além de uma estratégia, é também uma condição. Como você sabe, a lei eleitoral exige que um político precise estar afiliado a um partido para disputar as próximas eleições. Como o partido de Calil, o PHS, ele, por baixo desempenho, será extinto, baixo desempenho nas eleições estaduais, então ele será extinto, vai se fundir ao Podemos, então Calil trocou pelo PSD e já chega com moral, porque vai ser o próximo presidente estadual do PSD. Por quê? Aí vem a estratégia. Calil está pensando em ser candidato a governador em 2022, mas antes disso precisa garantir a reeleição dele no ano que vem. Caso contrário, perde força política. Mas vai ter dificuldade, porque já existem 3 partidos, pelo menos aí, montando uma frente de oposição a ele. Aguardemos os movimentos, né? Próximo assunto, ainda falando sobre Belo Horizonte, a Câmara dos Vereadores voltou a ter nesta semana o quadro completo de 41 parlamentares, após 2 terem sido autorizados pela Justiça a retornar às atividades. O primeiro foi Cláudio Duarte, do PSL, afastado por 2 meses, que está sendo investigado pelo suposto crime de rachadinha, no qual ele é suspeito de exigir que os funcionários do gabinete devolvessem parte do salário que ele nega. Ele voltou na semana passada. E na última segunda-feira, foi a vez de Wellington Magalhães, do PSDC, voltar ao gabinete após um ano de afastamento. Ele é investigado por supostos desvios no valor aí de 30 milhões de reais em contratos publicitários. Ele também nega as acusações. Orion, o que dizer de 2 vereadores que foram afastados e que voltam ao trabalho nessas condições aí de suspeita ainda? Muito ruim para a imagem da Câmara Municipal e dos próprios políticos, né? Serem presos, investigados, processados e ainda assim manterem os mandatos. A cassação de um mandato é um julgamento político que é também responsabilidade da Câmara e dos vereadores. Mas Magalhães escapou desse julgamento. Cláudio Duarte ainda pode ser cassado na Câmara de BH. Agora, ambos serão julgados aí pela Justiça, mas o julgamento pode durar aí até o ano que vem, quando novamente teremos eleições e o mandato deles acaba também. E a gente acompanha com certeza para trazer para você. O novo presidente do TRE Minas, o Tribunal Regional Eleitoral, Rogério Medeiros, assumiu o cargo na noite de ontem, afirmando que vai criar 2 zonas eleitorais aqui na capital para julgar todos os processos de crimes comuns relacionados aos crimes eleitorais. Segundo ele, essas investigações são bem complexas. Orion, essa iniciativa pode acelerar processos em julgamento ou que possam vir a entrar? A Justiça Estadual de primeira e segunda instâncias já provou que é mais rápida do que a Justiça Federal de terceira e quarta instâncias, até porque serão criadas 2 varas criminais com esse objetivo aqui em Belo Horizonte. Serão dedicadas e exclusivas a isso. E o próprio presidente, antes de tomar posse, chegou a conversar com a Polícia Federal pedindo o suporte dela para as provas técnicas dos 20 processos que virão para Minas Gerais. Para a gente acompanhar rapidinho agora mais uma informação, o Tribunal de Justiça de Minas homologou
a adesão dos municípios ao acordo firmado entre o governo do estado e a Associação Mineira de Municípios. O acordo prevê o pagamento em 33 parcelas de recursos devidos pelo estado, referentes ao ICMS, PVA e ao Fundeb. A previsão aí do início desses pagamentos é fevereiro do ano que vem. O prazo para os municípios aderirem a esse acordo foi prorrogado para o dia 15 de julho. 745 municípios já aderiram ao compromisso. Faltam aí cerca de 10%. Orion, qual que é a importância desse acordo, dessa homologação? Esse é um acordo histórico e de reafirmação da força política dos municípios por meio da Associação Mineira dos Municípios. Depois de 2 anos de muita briga, eles conseguiram um acordo através do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na conciliação, para receber de volta os 7 bilhões de reais que lhe foram confiscados. E mais, o acordo prevê blinda de novos confiscos no futuro, os protege contra isso. Porque é muito sufoco para as prefeituras. E afeta os serviços públicos municipais e básicos. O cidadão, com certeza. Obrigada e até semana que vem. Bom feriado. O Tribunal de Contas do Estado decidiu hoje que as empresas podem usar robôs e softwares automatizados para participar de pregões eletrônicos do governo de Minas. Essas tecnologias permitem que os interessados façam lances mais rápidos, com mais chance de vencer o leilão. É considerado um avanço pelos conselheiros do TCE. E veja a seguir, Copa América no Mineirão. Meta do Paraguai é parar Messi e a Argentina pode começar o jogo sem Di Maria e Agüero. Argentina e Paraguai entram em campo no Mineirão logo mais às 9h30 da noite. O time que vai disputar aí ainda é um mistério, mas os técnicos garantem que estão preparados para a partida. O repórter Diogo Ramalho traz as informações. A Argentina está pronta para encarar o Paraguai, pelo menos na cabeça do técnico Lionel Scaloni. O time não vou confirmar. Temos clareza de muitas coisas, mas alguns jogadores ainda não estão 100% e vamos aguardar. Não estou falando de dúvidas. Tenho tudo claro, mas não vou falar. Da última preparação, apenas 15 minutos foram liberados para a imprensa. Se o time, que pode ter mudanças, é mistério, a ideia de como jogar não é segredo para ninguém. A ideia é aquilo, procurar o que a gente fez no segundo tempo. Claro que o adversário é diferente, mas a ideia de jogo é fazer o que fizemos no segundo tempo contra a Colômbia. Durante o último treino da Argentina com portões fechados, alguns jornalistas conseguiram ver do alto de um morro a equipe formada sem Di Maria e Agüero. Pelo que disse em entrevista coletiva o técnico Lionel Scaloni, há chances dos dois começarem a partida no banco de reservas. Se isso acontecer, os prováveis substitutos são De Paul e Lautaro Martínez. Para o técnico da seleção paraguaia, jogue quem jogar, a atenção será a mesma. Que não jogue alguma particularidade ou algum nome próprio. Alguma pessoa não jogar faz a gente levar em conta quem vai entrar no lugar. Sempre imagino que meu time jogue da mesma forma, mas o adversário, essas variações no ataque fazem a gente prestar atenção se joga um ou outro. A boa notícia para a torcida paraguaia é o retorno do zagueiro palmeirense Gustavo Gomes, que cumpriu suspensão na primeira rodada. Mais um reforço para tentar parar Lionel Messi. Estamos juntos e vamos dar tudo com a camisa paraguaia. Atitude não vai faltar. Anular um jogador como Messi não é tarefa de um só. Parar um jogador como Messi não é tarefa para uma pessoa só, é para o coletivo. Não é o caso de concentrar todas as ações nele, senão ele abre espaço para outros jogadores. As possibilidades que a partir dele se abrem a outros futbolistas. O entorno do Mineirão tem operação especial de trânsito agora por conta desse jogo aí entre a Argentina e o Paraguai. Só o acesso aí de carros, gente, só está sendo permitido para quem estiver credenciado. Já para os pedestres foi criado um caminho especial sinalizado e para quem vai ao estádio, a linha especial 55 do MOVE já está circulando com embarque ali na estação Rio de Janeiro da Avenida Santos Dumont, no centro da cidade. E a estação do inverno começa na sexta-feira, mas como o outono já registrou várias quedas de temperatura, os produtores de roupas de frio estão animados com a realização da Feira Nacional do Tricô na cidade de Monte Sião, no sul de Minas, que vai até 30 de junho. Existe uma expectativa de negócios da ordem de 3 milhões de reais.
A decoração desse ônibus não deixa dúvida. A gente está na capital nacional da moda tricô. Na temporada outono-inverno, Monte Sião recebe centenas de excursões. Até o dia 30 de junho, a cidade promove a 44ª FENAT, que é a Feira Nacional do Tricô. O diferente que a gente está usando esse ano é o angorá, né? Esse pelinho que a gente está usando, o pessoal está adorando, né? A produção de malhas em Monte Sião representa 80% da economia da cidade de 23 mil habitantes. Na feira são 56 expositores, que representam aí 1.500 malharias que temos na cidade. No centro comercial são 900 lojas. Principalmente nos finais de semana, a feira fica assim, cheia de gente. Movimento de 80 mil pessoas até o fim do mês. E um volume de vendas de 150 mil peças. Um valor de arrecadação aí de 3 milhões de reais. Nosso destaque agora é o transporte público. Nos 5 primeiros meses deste ano, mais de 4 mil multas foram aplicadas aos consórcios responsáveis pelos coletivos aqui de Belo Horizonte por desobediência à lei que obriga a presença dos cobradores nos veículos. A legislação prevê o pagamento de R$ 688,51 para cada flagrante. Denúncias também podem ser feitas pela população no site da Prefeitura, que é pbh.gov.br. E assista no próximo bloco, Lei Seca completa 11 anos e às vésperas de mais um feriado prolongado, fica o alerta para os motoristas. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as denúncias de agressão feitas pela esposa do ex-jogador do Cruzeiro e do Paris Saint-Germain, o Maxwell. Júlia Reverendo Andrade alega que vem sofrendo ameaças do jogador ao longo do casamento de 13 anos. Eles têm 4 filhos. Eles viviam juntos na Europa até julho de 2018, quando entrou aí um processo de separação em andamento e ela então se mudou para Belo Horizonte com os filhos, onde mora hoje. De acordo com o advogado de Júlia, ela tem uma medida protetiva contra o ex-jogador. Maxwell divulgou uma declaração em que lamenta ver a mãe de seus filhos usar a lei desta forma e ainda garante que provará que é inocente. Segundo a polícia, as investigações seguem em segredo de justiça. A cidade de Brumadinho começa a dar sinais de recuperação econômica após a tragédia com a mina da Vale, que já confirmou a morte de 246 pessoas. Lembrando, 24 ainda estão desaparecidas. Com a chegada do feriado de Corpus Christi, os hotéis da região estão prevendo mais movimento. O hotel, de frente para a montanha, com piscina e quartos confortáveis, passou meses quase vazio depois do rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro. A queda no movimento obrigou os donos a demitir 10 dos 25 funcionários. Hoje, o cenário começa a melhorar. Ivanir espera ocupar 80% dos quartos no próximo feriado. A gente está fazendo algumas promoções, reduz o preço e tentando divulgar no nosso site que a gente não tem nenhum problema com o desastre da barragem. A gente está intacto e pronto para receber nossos turistas. Turistas vêm para Brumadinho especialmente para conhecer o Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Depois de cair quase 40% por causa do desastre de Brumadinho, o movimento aqui em Inhotim começa a se recuperar. Em maio, foram quase 13 mil visitantes, número que deve crescer agora em junho por causa do feriado de Corpus Christi. Estão programadas novas atividades recreativas nas galerias de arte e no Jardim Botânico. O Elton veio de Salvador para fazer um circuito pelas cidades mineiras e fez questão de incluir Inhotim no roteiro. Um lugar maravilhoso, onde a gente respira a natureza e a gente se sente muito bem conectada com ela aqui. Estou adorando conhecer. Rafaela é do norte de Minas e ficou encantada com a cidade. Eu estou achando uma experiência maravilhosa. Sempre tive vontade de conhecer e acho que vale muito a pena. A natureza é perfeita. Agora eu pretendo voltar sempre. Volte sim. Há 11 anos entrou em vigor a lei seca que proíbe a ingestão de bebidas alcoólicas por motoristas prestes a dirigir. Ao longo do tempo, ela foi ficando cada vez mais rígida para garantir a segurança nas vias. E às vésperas de mais um feriado prolongado, fica esse baita alerta aos motoristas. Há 14 anos, Adriane sofreu um acidente de carro que a deixou tetraplégica. Ela tinha 23 anos à época. A amiga que conduzia o veículo após uma festa havia ingerido bebida alcoólica. Arrependimento. Arrependimento de ter entrado no carro aquele dia. Ou seja, mas é uma coisa que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, só com o outro.
E quando acaba acontecendo, que você vai dar valor a pequenas coisas que você não dava. Se a pessoa tiver a intenção de beber, que não dirija. É preferível, né, ir a pé do que pegar um volante bêbado, porque não sabe o que pode vir pela frente. Pode ficar numa cadeira de roda, pode perder a vida ou pode fazer outra pessoa perder a vida. Em 2018, em todo o estado de Minas Gerais, 19.746 motoristas foram flagrados dirigindo sob influência de álcool. Até maio deste ano, foram 8.474. Criada em 2008, a Lei Seca veio com o intuito de coibir e punir quem bebe e dirige. E também levar a uma conscientização coletiva. Essas pessoas hoje estão fazendo uso das mais diversas formas, né, de transporte, como de aplicativos, mesmo pegando a carona, motorista da rodada, táxi, por aí vai. 41 mil pessoas deixaram de morrer só nos 8 primeiros anos da Lei Seca, segundo o estudo do Centro de Pesquisas e Economia do Seguro, CEPES. No ano passado, a lei ficou mais rígida. Aquele indivíduo que, porventura, sob a influência de álcool, venha tirar a vida de alguém a bordo de veículo automotor, ele vai ser penalizado de uma forma bem mais severa. A pena passou a ser de 5 a 8 anos de prisão, inviabilizando a possibilidade, no primeiro momento, do delegado arbitrar fiança, se ocorra essa situação. Mas a embriaguez ao volante continua sendo uma das principais causas de acidentes de trânsito no país. A fiscalização fica por conta da Polícia Militar. A polícia está atuando na rua aí, o cidadão de bem pode ficar tranquilo, pode sair, pode se divertir e que nós estamos aí para coibir essa ação de pessoas embriagadas, infelizmente, que pode causar acidentes, pode se ferir e ferir outras pessoas, né? Então, gente, aproveitando esse alerta aí da matéria sobre a Lei Seca, eu te convido para, nesse final de semana prolongado aí, se você flagrar alguma situação de perigo nas estradas, você que vai viajar ou mesmo aqui em BH, use o nosso BandZap e manda para a gente essa imagem, combinado? É o 31 99 772 7663. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta com mais notícias. Até lá e boa noite.